A gordura corporal, ela não é agressora à nossa existência, muito pelo contrário. Provavelmente a gente está aqui porque a gente conseguiu acumular gordura, que é uma reserva energética, né, ao longo dos tempos e sobreviver. O excesso vai fazer mal. Mas você já se perguntou como, afinal de contas, eu queimo gordura? E como eu aprender isso vai facilitar minha dieta e meu treinamento? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque a pergunta é, para onde a gordura vai quando é perdida? Sai no xixi? No cocô? Será que sai no suor? Que durante a atividade física a gente transpira e tem que tomar água sempre do filtro da Purifique, que é o melhor filtro do mercado. Para de comprar galão, que vai ficar caro e não é nada prático. Dá uma olhada no filtro da Purifique. Bom, para explicar isso, não é mesmo, Floquinhos? A gente tem que lembrar o quê? Que a gordura, ela é uma fonte de energia. Então uma maneira da gente queimar gordura é forçar o nosso organismo a buscar dali. Então, a gente precisa de uma dieta hipocalórica, coisa que eu expliquei lá no meu curso de como montar uma dieta do zero. A gente vai comer menos do que o que a gente gasta. Ah, Leandro, mas tem proporção de carboidrato? Tudo tem, né? Mas vamos deixar isso para um outro momento. O mais importante é você entender que você tem que comer menos do que você gasta para você usar a sua reserva de energia pessoal e, consequentemente, queimar a gordura corporal. Só que aí você vai dizer o seguinte, beleza, Leandrão, eu vou comer menos do que eu gasto, mas eu fico com fome, fico indisposto, o meu humor fica ruim, né? E aí que eu vou falar o seguinte para você. O ideal não é você comer menos do que você gasta. Ué, mas você acabou de falar, Leandro, muito confuso esse vídeo aqui. Não, mas é melhor você gastar mais do que você come, e não é a mesma coisa. Imagina, eu gasto 2.000 por dia, aí eu vou consumir 1.500 para emagrecer. Vale muito mais a pena eu gastar 2.500 e manter a minha ingestão de 2.000. Então gastar caloria é muito melhor, é muito mais sustentável. Eu já fui obeso, já expliquei aqui no canal como é que foi minha trajetória de perder quase 40 quilos. Lembra de procurar, Leandro Twin mais tema se tiver qualquer dúvida. E nessa trajetória, se eu não tivesse colocado atividade física, provavelmente eu já teria voltado a engordar. Porque eu teria que comer tão pouquinho que não ia ser viável para o resto da vida. Às vezes por um tempo você tem motivação. Mas hoje eu gasto muito mais calorias e eu como mais do que antes. Então eu não tenho como voltar a ser gordo. Então esse é o caminho do sucesso. Obviamente que não adianta ter uma Ferrari com o pneu furado. Leandrão, você é a Ferrari? Sério mesmo? Só porque está de vermelhinho da Oficial Pharma? Galera, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem a melhor dieta, melhor treino do mundo, tá tudo certo. Só que os seus hormônios estão uma porcaria, né? Insulina, testosterona, tireoide. Então é igual você correr de Ferrari com um pneu furado. Você não vai ter o melhor desempenho. Então sim, o sistema hormonal também é importante para a queima de gordura. Mas afinal de contas, como que a gente perde gordura, né? Como que a gente elimina a gordura? É através do oxigênio. A gente está oxidando gordura. Logicamente você tem vários processos para isso, né? Por exemplo, um processo que a gente chama de termogênese. Termocalor, gênico, geração de calor a partir de calorias. Logo, sabe quando você está fazendo atividade física que seu corpo está quente? Quando ele está quente, você está aumentando uma termogênese. Você está gerando calor a partir de calorias. E, consequentemente, nesse momento, você está não necessariamente emagrecendo, né? Mas você está queimando mais calorias. Que se você tiver lotado de carboidrato, comer um monte de gordura, toda uma dieta de superávit calórico, você não vai perder gordura, você vai gastar energia. E aqui eu quero levantar um outro ponto muito importante. Quebrar a gordura é muito diferente de perder gordura. Olha só, vamos fazer uma dieta de jejum? Beleza. Durante o jejum, você consegue quebrar, perder mais gordura? Consegue. Só que quando você vai consumir comida, em outros horários, você vai ter que consumir mais comida, certo? Porque a dieta de jejum não é comer menos, é comer em menos tempo. Então as duas dietas eu vou ter 2.000 calorias, mas uma eu vou comer no dia inteiro e a outra eu vou comer numa janela de 8 horas. Ou seja, durante essa janela eu vou acumular gordura. Porque no final das contas, pessoal, a gente está o dia inteiro ganhando e perdendo gordura corporal. Se no final do dia você mais perder do que ganhar, beleza. Aí você vai emagrecer. Se no final do dia você fizer o contrário, obviamente você vai engordar. Ou se você fizer igual, você vai manter, né? É o que a gente chama de anabolismo, catabolismo e metabolismo. Anabolismo, molécula menor em molécula maior para retenção de energia. Catabolismo, molécula maior diminuindo em molécula menor, e essa diferença é usada para energia. Metabolismo é quando o anabolismo e o catabolismo se assemelham. 10 anabolismos, 10 catabolismos, deu um metabolismo. E é legal entender essas coisas, porque aí você começa a entender, por exemplo, o jejum intermitente. Não quer dizer que você vai emagrecer. Ele não é a melhor dieta para você emagrecer, mesmo que você queime mais gordura durante o período do jejum, porque depois você tem que comer mais. O aeróbico em jejum não quer dizer que ele seja melhor, ele é um contexto.
Normalmente o aeróbico em jejum ele é utilizado para uma pessoa que não quer se cansar, mas precisa gastar calorias. Então ele faz em jejum. Para quê? Para que na musculação ele tenha rendimento maior, que é a modalidade chefe dele. Mas se a gente quer, por exemplo, um aeróbico que vai queimar mais gordura propriamente dito, o aeróbico alimentado com intensidade, ele vai queimar mais gordura. Por quê? Porque você vai gastar mais calorias durante o exercício. Então naquele momento você perdeu mais calorias. Só que também você pode cansar e aí você vai render pouco na musculação, que pode conflitar com o seu objetivo, ou não, né? Por exemplo, às vezes eu recebo pergunta lá no Instagram sobre TAF, Teste de Aptidão Física. Eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá lá no Instagram, pessoal, @LeandroTwin, pode mandar sua dúvida. E o cara quer fazer aeróbico em jejum, só que ele tem que melhorar o VO2 máximo dele, ele tem que melhorar o condicionamento aeróbico. E ele fazendo aeróbico em jejum, que é de baixa intensidade, ele não vai melhorar. Então compensa muito mais ele fazer de alta intensidade. Bem como um fisiculturista, que às vezes tem que treinar muito pesado para manter aquela musculatura muito alta, ele vai fazer um aeróbico em jejum, só que ele faz mais tempo. Então vamos supor, ele ia gastar 600 calorias num aeróbico de 30 minutos. Ele faz um aeróbico em jejum de 60 minutos para tentar gastar esse mesmo tanto. Então você começa a entender que o metabolismo da gordura, ele nunca é numa microanálise. E a gente pode ir aumentando isso. Por exemplo, existem dietas que a gente cicla o carboidrato. Então se durante o dia a gente está anabolizando e catabolizando, a gente pode fazer isso também durante a semana. Né? Então eu tenho um dia mais anabólico e um dia mais catabólico. Então eu encho uma dieta de carboidratos para naquele dia treinar bem, e depois eu faço uma redução. No final da semana deu no mesmo. Por exemplo, o ciclo de carboidratos. Eu tenho lá uma dieta com 3.000 calorias. 3.000 vezes 7 dias na semana, 21.000 calorias, certo? Eu posso ingerir, por exemplo, num dia 3.500 e no outro dia 2.500. Você concorda que no final da semana, numa média, eu teria que ter dias pares, né, para fazer essa comparação, mas no final das contas eu ingeriria numa média de 21.000 calorias. E eu teria a mesma resposta, mas talvez com algum benefício. Ou não, talvez com algum malefício. Vou comer muito num dia, não consigo, né? Fico indigesto. Então pode ser uma estratégia ruim. Não, Leandro, tem uns 3 dias aí da semana, que eu jogo um futebol, tem muita atividade, então eu jogo mais calorias nesses dias para poder ter mais desempenho e recuperar melhor, e nos outros que eu fico mais quietinho eu diminuo. Beleza? Então é questão de estratégia. Eu vou deixar agora a indicação de um vídeo aqui, que é eu montando uma dieta com você do zero, com uma tabelinha. Leandro, você deixou a tabelinha lá para download? Deixei sim. Ué, mas não tinha que comprar o seu curso de dieta? Se você quiser entender tudo sobre montagem de dieta, o curso é ótimo, mas dá uma olhadinha aqui que já vai te ajudar bastante.